usar o Evangelho de João, 3 textos do Evangelho de João. Um no capítulo 4, um versículo. Um no capítulo 6, 2 versículos, um próximo do outro. Vamos ler primeiro. Está todo mundo me ouvindo aí? Eu afastei aqui, mas tem que aproximar mais, né? Era esse microfone mesmo? Só. Esse aqui, teu pastor Emerson. Saiu, foi? Deus, acaba. Evangelho de João, capítulo 4, preste atenção na leitura. Então, ponha os olhos no texto. Quem não tem uma Bíblia do seu aplicativo, por favor, ofereça. Veja com quem está do seu lado. Você que está vendo que a pessoa não tem oferecido o seu aplicativo para ela ler. Evangelho de João 4, o versículo 34. Todos esses textos, estas frases de Jesus, são conhecidas da maior parte dos cristãos. Jesus diz em João 4, 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Acharam isso aí? João 4, 34. Achou isso aí? Agora vá para João 6, 2 capítulos depois, versículo 38 e o versículo 40. João 6, 38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. João 6, 38. Mas a vontade daquele que me enviou. Leram isso? Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho, ou seja, as pessoas que estavam vendo ele naquela época, e todo aquele que crê nele, todas as pessoas que não estão vendo fisicamente Jesus, nós nos incluímos nessas pessoas. Todas aqueles, tanto os que viram como os que creem nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Notaram que Jesus, embora o Evangelho de João, no capítulo 1, diga acertadamente que ele é o Verbo, que ele é a palavra de Deus viva que encarnou, né? Cristãos bíblicos não creem em reencarnação, mas acreditam na doutrina da encarnação. O que é a doutrina da encarnação? Deus, o Verbo, se fez carne, corpo humano. Jesus assume o corpo humano, ele existe antes. O Espírito Santo fecunda o óvulo de Maria, e o ser ente santo que nasce dali é a mesma coisa que dizer Deus se fez carne, como se diz em João 14. Este Deus que se fez carne habitou entre nós. E João diz: e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, o único Filho legítimo, gerado exclusivamente por Deus. Nós não somos filhos adotados, mas unigênito significa que ele é o único Filho que Deus gerou propriamente com a qualidade que Deus tem. Nós, como filhos e filhas de Deus, somos adotados. Temos um outro tipo de qualidade. Somos semelhantes, mas não iguais a Jesus. Estão entendendo? Agora, esse Jesus, embora sendo Deus no corpo humano, disse que não estava aqui fazendo a própria vontade. Ele tinha uma intenção, um propósito, um projeto, algo a ser feito. Conseguiu, meu filho? Conseguiu? Conseguiu um minuto, né? Ele tinha uma intenção
ele tinha um propósito, ele queria algo. Diga, Jesus tinha uma intenção. Diga, Jesus queria algo. Agora, para ficar mais bonitinho, tem gente que não gosta, mas fala para a pessoa que está ao seu lado, Jesus tinha um propósito. Então, Jesus tinha uma intencionalidade. Não precisa mais falar. Muito obrigado. Repita a palavra intencionalidade. Porque é disso que nós vamos falar. Baseados no que Jesus disse, que ele tinha uma intenção clara. Ele tinha uma intenção clara. Portanto, podemos dizer que Jesus tinha uma intencionalidade. Esta palavra, intencionalidade, será repetida esta noite inteira. Não sei se quando vocês conseguem ver isso aqui, mas intencionalidade, eu estou definindo intencionalidade sem ter olhado nenhum dicionário, sem ter feito nenhum tipo de Google. Vai testando aí, ó. Então, eu criei a minha definição de intencionalidade. E eu garanto, eu não olhei nenhum dicionário. Apenas o tempo que eu tenho de leitura, eu imagino esta característica principal para a intencionalidade. A característica principal da intencionalidade também é a sua definição. Qual é a característica principal da intencionalidade? É a busca consciente por atingir um propósito definido. Qual é a característica principal da intencionalidade? Diga, a busca consciente por atingir um propósito definido. Todos nós temos intencionalidade. Todos nós temos intenção. Nós precisamos nessa noite, portanto, em rápidas palavras, tentar descobrir os princípios dessa intencionalidade que nós vimos em Jesus. Ele quer cumprir algo para Deus. Ele tem uma missão a cumprir, um propósito a cumprir, e ele sabe que isso o motiva. Agora, como trazemos isso para as nossas vidas? Ora, Jesus tinha um propósito, uma intencionalidade e cumpriu integralmente. E nós? Se somos semelhantes a Jesus, pelo menos, se não em qualidade extrema, somos semelhantes por causa da presença do Espírito de Deus e do novo nascimento. Se somos semelhantes a Jesus, como diz a Escritura, somos pessoas intencionais. Diga, eu sou uma pessoa intencional. Eu tenho intenções. Um moço, por exemplo, que se aproxima de uma jovem e acha essa menina bonitinha, ele tem uma intenção. Os camaradas que chegaram na minha casa também tinham uma intenção com as minhas filhas. Casaram com elas. Essas pessoas, pode passar o slide, meu filho. Somos pessoas intencionais. Tudo que fazemos tem uma intenção. Se somos pessoas intencionais, precisamos agora descobrir como processar essa intencionalidade na nossa vida no dia a dia. E aqui vai algumas coisas. Pessoas intencionais sabem que não estão na vida por acidente. Pessoas intencionais sabem que não estão na vida por acidente, nem vieram ao culto porque é dia de culto. Pessoas intencionais têm uma expectativa acesa o tempo todo. Nós não viemos ao culto porque é domingo. Nós não vamos à reunião da célula porque é dia de reunião da célula. Nós não vamos ao dia de treinamento, Marco 0,
Antioquia ou Instituto Vocacionados, porque é o dia marcado e agora eu tenho um horário a cumprir, eu tenho um cartãozinho, sei lá, a bater. Eu não estou na igreja porque é o dia de culto. Eu estou no culto porque eu tenho uma expectativa. E eu só tenho uma expectativa porque eu sou uma pessoa intencional. Por ser intencional, espero algo de Deus. E quando eu venho ao culto, e eu não venho ao culto porque é dia de culto, eu venho ao culto porque eu tenho uma intenção de que naquele dia, naquele momento, Deus me diga alguma coisa, nem que seja uma frase. Eu preciso chegar aos lugares de reunião, aos dias de reunião da minha igreja, célula, treinamento, ou culto, sexta ou domingo, nossos cultos são sexta ou domingo, ou o dia quando tiver culto de jovens, ou o infantil, o ministério infantil, nós estamos trabalhando para Deus, fazendo algo na igreja, vindo aos cultos ou às reuniões, porque queremos que Deus, temos a expectativa de que Deus agregue algo naquele dia, naquele momento em nossas vidas. Não é porque eu vou ver alguém, ou porque eu vou ver meus irmãos, não é simplesmente porque eu acho bonito o louvor, porque agora eu vou entrar no momento do worship, ou porque vai ter luzes bonitas, ou porque vai ter pirotecnia, ou vai apagar as luzes, ou vai acender todas as luzes, não importa. Eu não venho, eu não estou participando da igreja, do que a igreja fornece, do que a igreja tem a me oferecer, porque eu acho bonito, porque todo mundo faz. Eu tenho uma intenção, eu tenho uma expectativa, eu quero algo de Deus hoje. Você não pode vir, você não pode deixar de vir, mas você não pode vir sem expectativa. Você não pode deixar de estar, mas você não pode estar sem expectativa, porque você é uma pessoa intencional. Pessoas intencionais sabem que não estão na vida por acidente. A minha mãe não me queria, e o que importa? Deus me queria. Minha mãe, por que não me querer, deve ter tentado até me abortar, e daí? Deus não deixou. I'm here. Eu estou aqui. Estou aqui cheio de expectativa. Sim ou não? Eu posso ter sido na mente das pessoas fruto de um acidente, mas eu não sou um acidente. Porque Deus tinha a intenção em permitir a minha existência. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós não imaginamos que eles não poderiam nascer. Quando a gente olha para os filhos, a gente diz assim: nossa, eu tive um projeto de ter apenas 2 filhos, e tive 5. Eu tive um projeto de ter apenas um filho, tive 3. No início eu desejava uma menina, tive 3. Obviamente algumas coisas não estavam planejadas, mas elas aconteceram. Mas depois que aconteceram, eu não consigo olhar para nenhuma delas e dizer assim: e se eu não tivesse nascido? E se eu tivesse casado com outra pessoa? E se eu tivesse ido para outro estado? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse isso, ou se eu tivesse aquilo? O que importa? O fato é que você está aqui, você não é fruto de um acidente, você não é fruto de um erro de percurso. Ainda que as pessoas digam que você tenha sido isso: eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe, alguém me rejeitou, fui abandonado no lixo, fui jogado não sei aonde, alguém teve que me pegar e me criar, passei pelo sistema, fui adotado por uma família. Deus estava no projeto. Porque Deus é intencional. Pessoas intencionais
intencionais sabem. Diga, eu sei. Eu sei. I know. Diga, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E não estou aqui por acidente. Eu não estou aqui por acidente. Amém? Amém. Diga, eu não vim ao culto. Eu não vim ao culto. Porque é dia de culto. Porque é dia de culto. Diga, eu vim ao culto. Eu vim ao culto. Por uma expectativa. Por expectativa. E eu creio que Deus vai me falar. Eu creio que Deus vai falar. Nem que seja uma frase. Nem que seja uma frase. Deixa eu falar esse negócio de uma frase é poderosa, porque o centurião mandou o servo dizer para Jesus, fala só uma palavra. Eu não preciso nem que o senhor venha aqui. Eu só preciso que me diga uma palavra e meu servo será curado. Uma palavra. Sabe qual foi a palavra que Jesus falou? Beleza. Claro, Jesus não falou beleza. Claro, anacronismo não vale e tal. Mas Jesus não falou beleza. Jesus disse assim, está curado. Hã? A mulher Sírio Fenícia chega no bar, minha filha está doente, pegou do cachorrinho do pão, não sei o quê, tem uma bagunça do negócio do cachorro, da mesa dos filhos do pão, e a mulher não está entendendo nada, mas ela deu uma resposta boa, os cachorros também se alimentam dos pedacinhos. E Jesus disse que onde é a tua fé, só precisou de uma palavra, vai, tua filha está. Ela chega no país dela, país do lado, é como que atravessa do Brasil para a Bolívia, um negócio assim mais ou menos, do Brasil para a Venezuela. Entendeu? Aí foi para Venezuela. Aí chegou lá e perguntou: que hora foi que a menina estava curada? Foi tal hora. Nessa hora que ele falou: vai, tua filha está curada. Só precisa de uma palavra muda a tua vida toda. Então eu vou falar aqui 1000 palavras, mas só uma palavra pode alterar a tua rota hoje. Outra coisa que a gente precisa entender como pessoas intencionais. Por que somos pessoas intencionais? Porque pessoas intencionais só são intencionais porque sabem que tem um Senhor e um Pai. Jesus está dizendo: eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu não estou fazendo minha vontade. Eu estou fazendo a vontade dele. Eu não vim aqui para falar minhas próprias palavras. Eu vim aqui para falar as palavras que ele falou. Eu não estou aqui falando de mim mesmo. Eu só falo o que o Pai me disse para falar. Eu não estou aqui para fazer coisas que eu quero fazer, mas eu estou aqui para fazer o que o Pai me disse para fazer. Porque quem sabe que tem um Pai e quem sabe que tem um Senhor é intencional. Está entendendo, gente? Você só pode ser intencional porque você tem um Senhor e você tem um Pai. E não estamos falando de seres humanos, estamos falando do Pai espiritual. Então, se os pais já têm intenção na vida dos filhos, você imagina o próprio Deus como seu Pai. Ele tem intenção real na sua vida. Outra coisa que pessoas intencionais precisam saber: pessoas intencionais possuem agendas. Pessoas intencionais possuem agendas. Elas programam tarefas para desenvolver. Não está aí, né? Está aqui. Está vendo? É que não mudou. Não deu certo, não, né? Não deu, vai receber o slide. Na rede social. Pessoas intencionais possuem agendas. Elas programam tarefas para desenvolver. Não tem como você ser alguém intencional na vida, ter resultados na vida, ter progressos na vida, sem agenda, sem tarefas pré-determinadas. Sabe por que as coisas estão erradas para muita gente? Porque não planejam nada. Mas nem tudo que a gente planeja dá certo. Maravilha, nem tudo que a gente planeja dá certo, mas não significa que não se deva planejar. Você continua planejando, porque também Provérbios 16 vai dizer assim: do homem procede os planos do coração. O homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta da língua. Você pode fazer 10 planos, e Deus disse assim: só vai acontecer 3, mas se aconteceu 3, já está de bom tamanho, porque Deus está no negócio. Sim ou não? Deixe-me dizer uma coisa para você: pessoas intencionais possuem agendas, e elas programam tarefas, porque elas sabem que só a agenda de Deus prevalece. Só a agenda de Deus prevalece. Só o que nasce em Deus, gente, acontece. O que não nasce em Deus não vinga. Quando foi para... Estávamos lá 24 anos no outro local. E começamos a orar, pedindo a Deus a mudança.
disse, eu não aceito mais pisar nem os pés naquele outro local. Mas eu acreditava que Deus estava fazendo a mudança, porque isso tinha nascido em Deus. As coisas afluíram para que a gente viesse para cá tranquilamente. E as coisas ainda estão fluindo tranquilamente. Nós só não podemos voltar ao passado. Nós só não podemos fazer as mesmas bobagens que a gente fazia lá, as mesmas infantilidades e os mesmos equívocos espirituais que nós fizemos lá. Nós não podemos lidar com este novo lugar, com odre novo, com vinho novo, com coisa velha. Mas isso era um propósito, isso era uma agenda naquela época. Agora nós temos uma outra agenda. Nós queremos colher os frutos de tudo isso. Porque afinal de contas, nós temos direito de colher esse fruto. Pessoas intencionais possuem agendas. Pessoas intencionais programam tarefas. Por isso precisamos. Por isso, Universidade Nova Vida. Por isso, Marco Zero. Hoje o Marco Zero iniciou o programa de 40 semanas. É bom lembrar disso. Todos os domingos pela manhã, às 9 horas, nós temos agora o curso Marco Zero. São 40 semanas de estudos bíblicos. Qualquer um pode vir aqui. Todos que quiserem. Todos que participarem a partir do domingo que vem receberão o diploma de formação do curso. E estarão aptos para o próximo estágio, que é a escola de Antioquia, para se tornar líder da igreja. Amém? Amém. Estão convidados todos, a participarem dos domingos pela manhã, das 9 às 10h30. Ok? Começamos hoje. Mas, hoje foi só um preâmbulo que você pode participar a partir do domingo que vem. Não vindo 2, 3, 4 domingos, infelizmente você não vai conseguir receber o diploma. Precisa ser um compromisso que você tem que fazer. Bom, vamos lá. Pessoas intencionais são movidas por provérbios ou decretos. Repita comigo. Uma pessoa intencional é movida por provérbios, por decretos. Diga, eles governam nossas ações. Eles governam nossas ações. Uma coisa que eu aprendi ultimamente é que a nossa constituição mental foi programada para viver de síntese, de provérbios. Sabe por que as frases de efeito dão tão certo? Porque a nossa constituição mental gosta dela. Uma frase de efeito é melhor para uma pessoa guiar a vida do que um livro inteiro. As pessoas gostam das frases, por isso que isso chove no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Por isso que chove esse negócio de frasezinha, porque a nossa constituição mental é sintética. Nós gostamos de reduzir o negócio. O brasileiro, inclusive, gosta de reduzir a frase. Como sintético? Provérbios. Por isso, gente, o livro de Provérbios é um livro fantástico. Sabedoria popular, sabedoria de Salomão. Por isso se popularizou tanto essas frases curtas de efeito. Guiam as nossas vidas. As nossas mentes são preparadas e projetadas para vivermos de provérbios e de decretos. Pessoas intencionais são governadas por provérbios e por decretos. Nós teremos um provérbio para o ano 2023. Pronto. O provérbio está aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que está, né? Construindo uma cultura de alegria e de salvação. Esse é o provérbio. Como nós seremos governados em 2023 para construir uma cultura de alegria e de salvação? Não estamos aqui para fazer lamúria, para estar lamuriando, derramar no chão, aquele choro babosento, melequento, de pedir misericórdia, clamor, perdão do pecado. Isso acabou. Nós agora estamos num outro nível. Quem está em vinho novo, em outro novo, não está pensando na tristeza do passado. Agora está experimentando a alegria. Como o ano que vem tem a ver com Sofonias 3,17,
O ano que vem nós devemos construir uma cultura de alegria e de salvação. Nós devemos ser um povo voltado para a alegria e para ganhar alma. Para salvar gente, para trazer pessoas, para crescer a igreja. Isso é uma cultura. O povo evangélico é ruim de cultura. O povo cristão o cristão do passado era maravilhoso em cultura. Foi por isso que a música foi preservada, foi por isso que as artes foram preservadas, foi por isso que a história foi preservada, foi por isso que as faculdades foram criadas, todas as universidades. No passado havia uma cultura cristã, hoje há uma descultura. Pessoas intencionais são guiadas por decretos. Qual é o decreto da nossa comunidade para o ano de 2023? Não é um decreto, mas um provérbio, que o decreto a gente já lançou. Né? Qual é o nosso provérbio? Construindo uma cultura de alegria e salvação. Repita! Construindo uma cultura de alegria e salvação. Repita! Construindo uma cultura de alegria e salvação. Mais uma vez para fixar. Construindo uma cultura de alegria e salvação. Tudo quanto fizermos em 2023 precisa governar a nossa vida debaixo deste provérbio. Como dizem nossos amigos espanhóis, bajo desta declaração. Ok? Agora, por último, pessoas intencionais fazem as perguntas corretas. Nós fazemos perguntas. O problema é que as perguntas não são as corretas. Mas pessoas intencionais refletem para fazer as perguntas certas. Porque não é qualquer pergunta que tem resposta. E não é qualquer pergunta que é a certa. A grande chave do nosso sucesso aqui na intencionalidade, nesse ponto, é fazer a pergunta correta. Quantas vezes perguntaram para Jesus as perguntas erradas? Jesus teve que responder com outras perguntas. Com que autoridades fazes o que tu fazes? Perguntaram para Jesus. Jesus disse: vou perguntar a vocês. Se me responderem, eu digo. O batismo de João, Jesus faz uma pergunta porque eles fizeram a pergunta errada. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Ele sai do canto e diz: olha aí, o camarada veio me responder e fez outra pergunta. Eu falei: se a gente disser que é do céu, ele vai dizer: por que vocês não acreditaram? Se a gente disser que é dos homens, o povo vai dar uma surra na gente, porque o povo acreditava que João era de Deus. Então ele veio para Jesus e falou assim: não sabemos. Jesus disse: então eu também não respondo. Uma outra vez vieram uma pergunta errada para Jesus: é lícito pagar tributo a César? Aí Jesus disse: mostra a moeda. Mostraram a moeda. Jesus perguntou: de quem é a carinha estampada aí? Em outras palavras, de César. Então você entrega a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pilatos faz a pergunta errada para Jesus: não vê que tem o poder de te tirar a vida? Nenhum poder seria dado se do alto não viesse, mas eu vim a este mundo. Aí Pilatos faz a segunda pergunta errada: logo tu és rei? Ele diz: eu para isso nasci, vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Pilatos faz a pergunta errada de novo: o que é verdade? E não quer ouvir a resposta. O Evangelho está cheio dessas perguntas certas e erradas. Jesus faz a pergunta certa: o que os homens dizem quem eu sou? É minha.
Vocês dizem o que de mim? A segunda pergunta certa. E aí quem sai com a resposta poderosa? Pedrão, tu és o Filho de Deus vivo. Oh, Simão Barjonas. A pergunta foi tão certa, e a resposta foi tão correta, que Jesus disse, essa resposta não pode ter vindo de outra pessoa, a não ser de meu Pai. Ele revelou para você. Você estava em linha, nesse momento, você estava alinhado com a intenção de Deus, por isso você pôde ouvir o que Deus tinha para falar. Pessoas intencionais fazem as perguntas corretas. Nessa noite, eu me recordo de Jesus na ceia, por isso que eu pedi para o menino vir. Porque a intenção é um desejo. E eu me recordo de Lucas 22, 16, Jesus dizendo assim, ó, há muito tempo eu estava com vontade de comer essa ceia com vocês. Jesus está caminhando com eles 3 anos e meio, está dizendo assim, pensando, e só disse isso uma vez, logo perto, logo quando estabeleceu a ceia, aí Jesus disse assim, há muito tempo eu queria, eu estava esperando por isso. Jesus tinha uma intenção para realizar na ceia. A ceia não é uma ação sem intenção. Nós queremos algo de Deus, porque sabemos que Deus já nos ofereceu algo. Todas as vezes que ceamos o pão e o cálice, participamos do pão e do cálice, participamos do que Deus já fez por nós. E ao participar do que Deus já fez por nós, também sabemos que ainda não recebemos tudo, porque é impossível viver tudo, mas é possível, durante a nossa vida, viver o máximo que pudermos viver, porque devemos ter a intenção de viver o máximo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero experimentar o potencial máximo que eu puder da minha vida. Eu tenho que ter essa intenção. Essa semana eu falei para os alunos do seminário Batista Livre, que dei aula EAD. Um dos slides que eu montei para eles é do Spurgeon. E um dos slides dizia assim, Spurgeon dizendo lá em 1840, dizendo lá, olha, desejem viver o máximo da potencialidade de vocês. Em 1840 a pessoa estava dizendo isso. Desejem viver o máximo do potencial de vocês. Intencionais fazem as perguntas certas. Pessoas intencionais desejam viver o máximo que podem viver daquilo que vem de Deus. Amém? Eu quero. Você é uma pessoa intencional. A questão é que